É com imensa alegria que a gente aceita sempre a oportunidade de trabalhar nessa seara infinita. Estar aqui mais uma vez é um carinho gigantesco. Eu fico muito feliz e me sinto muito responsável a cada convite, porque a cada convite é um assunto diferente e falar da moral de Jesus exige muito estudo, exige muito comprometimento e sempre dá aquele friozinho na barriga. Então eu me sinto sempre cada vez mais responsável em estar aqui. A reflexão da noite, conforme o pedido do seu carta, é sobre o capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. O capítulo 9, ele pode ser visto sobre 4 pontos, né? A gente pode dividir ele em 4 pontos. Então, como que começa o capítulo? Então, a primeira parte é a proposta da brandura e da paz. Então, começa com a seguinte frase: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Essa não é uma promessa material de Jesus, é uma revelação profunda. Ele trouxe uma revelação profunda nessa parte, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E quem são os preparados ou estarão preparados para o novo tempo da humanidade? Quem são os espíritos, né? Quem de nós vai herdar a terra? Os que desenvolvem a mansidão, a doçura e a serenidade. Então o Evangelho diz: a brandura é aliada da paciência e da resignação. É o oposto da cólera, do orgulho e da violência. Então a mansidão, né, a gente ter paciência, é totalmente o oposto do que a gente vem vivendo atualmente, que é a gente anda muito estressado, muito bravo, muito preocupado. E Jesus vem com essa proposta de sermos mansos, de sermos brandos, de sermos mais cautelosos nas nossas ações. E Jesus é o modelo mais perfeito que já existiu de moralidade aqui, no nosso conhecimento. Então, a gente tem que tê-lo como modelo e guia. Jesus, ele é perfeito, sempre foi e sempre vai ser. Jesus, ele foi muito firme na verdade, mas doce na forma. Ele corrigiu sem humilhar e amou mesmo sendo perseguido. Então, quando a gente pensa nas passagens de Jesus, né, nas passagens bíblicas, dos relatos, né, dos evangelhos, a gente se depara com Paulo, ainda como Saulo, o tanto que ele perseguia Jesus e quem acreditava em Jesus. E mesmo assim, Jesus o amou. Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, quando a gente se sentir perseguido, né, quando a gente se sentir, né, que tem que fazer alguma correção, lembrar desse exemplo de Jesus. Da gente parar para pensar como Jesus reagiria. Um segundo ponto do capítulo é a importância do autodomínio e da reforma íntima. A transformação espiritual começa dentro de nós. E qual é o verdadeiro poder? Como a gente pode pensar, eu quero ter um poder? É o poder do autocontrole. Quando a gente aprender a se controlar, aí sim estaremos dentro do verdadeiro poder. A cólera, o impulso de ferir, é um sinal de que ainda não dominamos o nosso ego. Isso está lá no capítulo 9, no item 9. Então, quando a gente deixa, né, sempre a raiva transcender, a cólera, a inquietude nossa, deixar a gente sempre, né, eu sou assim mesmo, vou responder de qualquer jeito, estou corrida. Isso ainda mostra o tanto que ainda somos egoístas e orgulhosos. Porque o dia que a gente aprender a se controlar, aí sim nós vamos ter o verdadeiro poder.
cólera é um acesso de loucura. Então, quanto mais nervoso, quanto mais impaciente, mais doente estamos. Então, qual é o nosso dever, né? O que a gente tem que fazer? O autodomínio é um dos maiores indicadores de progresso moral. Então, quanto mais a gente se domina, mais progresso moral a gente tem. Quanto mais a gente se policia, quanto mais a gente usar vigiai e orai, mais controlado nós somos, mais avanço espiritual teremos. Não importa a condição que estejamos. E aí, no livro dos Espíritos, a partir da questão 913, os Espíritos nos mostram que o egoísmo e o orgulho são raízes de muitas de nossas más tendências. A gente acha que a gente não é orgulhoso. Eu não sou orgulhoso, isso é muito simples. Mas o orgulho não tem nada a ver com a nossa condição aqui na Terra, de ser mais privilegiado ou menos privilegiado financeiramente. O orgulho tem a ver com as nossas decisões e com as nossas escolhas. E nós somos muito orgulhosos, todos nós. O quanto a gente para pensar no quanto a gente está errado, né? E nós estamos muito acostumados em sempre, né, jogar para o outro o que a gente sente. A culpa foi de tal pessoa, a culpa é de tal situação. Mas será que a gente está acostumado a identificar onde a gente precisa crescer? A gente para refletir nas nossas ações e parar para pensar onde ainda nós somos ríspidos, intolerantes e impacientes. A gente tem essa humildade de parar para pensar em eu ainda sou muito intolerante no trânsito, eu ainda sou muito intolerante no telefone, eu sou muito brava quando eu estou com fome. A gente para pensar nesses mínimos detalhes e começar daí, do pouquinho, todos os dias, todas as horas, a ser um pouquinho melhor? Infelizmente não. Então, que nós possamos colocar no nosso dia a dia esse hábito de todo dia parar para pensar onde eu tenho que me melhorar e começar de pouquinho, sempre do mínimo, que de pouquinho, quando a gente tomar conta, aí nós vamos perceber que já mudamos um monte, porque o progresso ele é eterno, a gente sempre vai estar melhorando. E o terceiro ponto do capítulo, ele diz: a paz ativa, ser pacífico sem ser passivo. Então, ser passivo, ter brandura, ter paciência, não é negligência, não é fingir que não está vendo o problema ou aquela positividade tóxica, né? Tem que estar bem, eu tenho que estar bem, eu tenho que ser bonzinho. Não é isso. Ser pacífico não é ser omisso, mas é ser cauteloso. Porque a paz verdadeira, né? Como que a gente conquista a paz verdadeira? A paz verdadeira, ela é ativa, construtiva, é uma energia que trabalha no bem, ela traz entendimento e sempre a reconciliação. Então, quando a gente pensar em ter paz, a gente não vai lembrar de cruzar os braços e ficar esperando as coisas acontecerem. Quando a gente lembrar da paz, a gente lembra que a paz começa da gente, sempre trabalhando no bem. E oportunidade nunca nos falta. É a gente que não observa. Então, se autocontrolar para poder observar o quanto a gente ainda tem de ser exemplo, de continuar, de ajudar, tudo isso vai interferir na nossa conduta. E assim vamos nos melhorando. E um exemplo muito nítido de Jesus foi na situação da mulher adúltera, né? Quando ela estava lá para ser apedrejada, e Jesus chegou e perguntou o que estava acontecendo, e todo mundo falou: ela é uma mulher adúltera, vamos apedrejá-la. E aí Jesus respondeu: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E quando Jesus ergueu a cabeça, né, ele estava agachado, escrevendo os defeitos de todos no chão, na areia. Quando ele ergueu, não tinha mais ninguém. E aí ele pergunta para a mulher: cadê os
respondeu: foram embora. Aí ele vira para ela e fala: vai e não peques mais. Então ele vai, Jesus, ele sempre foi muito manso, né? Ele foi sempre muito justo, mas ele nunca pendeu para o lado do mal. Então é nesse exemplo que a gente tem que ir. Essa, né, frase, vá e não peques mais. Então isso é muito forte quando a gente para pensar. E as minhas decisões? Eu estou pecando? Estou. Parar para pensar e vou seguir, mas não vou pecar mais. Então isso tem que refletir sempre na nossa decisão. E lembrar que Jesus sempre foi muito justo, mas ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém para agradar. Ele sempre tomou o lado certo da situação. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 932, Allan Kardec questiona: qual o motivo dos maus muitas vezes prevalecer? Por que os maus sempre prevalecem? Sempre não, mas, né? Por que em certas situações o mal prevalece? Porque os bons são tímidos, os maus audaciosos. Quando os bons quiserem, dominarão. Olha a nossa responsabilidade, da gente não se calar. Sair de casa toda quinta-feira para estar aqui reunidos e aprender sempre um pouquinho mais a palavra de Jesus, já nos mostra a responsabilidade que temos. Somos diferentes. Então, quando a gente resolver falar, o bem vai dominar. Não sou eu que estou falando, está lá no Livro dos Espíritos, a quem a gente deveria obedecer. A verdadeira brandura precisa ser acompanhada de coragem moral. E o quarto ponto do capítulo 9 do Evangelho, ele diz: a herança prometida e a paz interior. Vivemos em um tempo de transição planetária, em que a Terra caminha para se tornar um mundo de regeneração. E quem vai herdar a Terra? Os brandos, os justos e os mais pacíficos. No Livro dos Espíritos, nas questões 1009 e 1010, os Espíritos explicam que os mundos regenerados são habitados por seres que, embora ainda tenham provas a vencer, já superaram os vícios mais grosseiros. Então a gente pode entender que o planeta de regeneração, que vem sendo falado há muito tempo, ele não quer perfeição, porque os mundos perfeitos ainda estão em outra esfera, né? Ainda estamos longe. Mas que se a gente se esforçar para melhorar e se livrar dos vícios grosseiros, nós já vamos conseguir herdar o planeta de regeneração. Lá nós vamos passar por provas? Sim. Sempre vai haver provas. Mas o como nós vamos reagir a elas é que será diferente. A mansidão é um passaporte para o futuro da Terra. Então a gente tem que pensar nisso. O tanto que a gente ser cauteloso, pensar sempre o quanto nós vamos herdar a próxima oportunidade. Antes da paz do mundo, precisamos ter paz em nós mesmos. Antes da paz do mundo, precisamos da paz em nós mesmos, a paz interior. E aí eu chamo muita atenção para a autorresponsabilidade. Essa palavra é muito forte e que quer dizer o quê? Que tudo o que eu vivo é culpa minha e só vivemos o que toleramos. Essas reflexões aliviam ou desesperam os nossos pensamentos? A gente deve lembrar que tudo a culpa é nossa, que tudo depende da nossa decisão. Isso nos alivia ou nos desespera? Porque é a autorresponsabilidade de pegar para nós o problema, de estarmos em nós as decisões e sabermos que depende de como a gente vai reagir, e é isso que vai mudar toda a nossa situação, é libertador, porque depende da gente.
que somos capazes de tomar as decisões certas, de parar para pensar e sermos cautelosos, isso vai nos mostrar o caminho e lá não encontramos o papel de vítima e nos coloca como protagonistas da nossa evolução espiritual. Então a autorresponsabilidade sempre vai nos dar o papel de protagonistas, poder de agir por nós mesmos. Ela nos ajuda a reagir com mais calma e aprender com os desafios e a escolher a serenidade diante das provações. Não é estar sempre bem, não é estar sempre com um sorriso no rosto, porque os desafios eles nos pedem, às vezes, mais pensamento, às vezes a gente não está bem, e todos os sentimentos nesse planeta Terra são válidos. Não é à toa que a gente sente raiva, que a gente sente ódio às vezes, mágoa, mas o que eu vou fazer com esses sentimentos? Quais são as atitudes daqui para frente? O que eu aprendi sentindo isso? É o que vale. Então, quando a gente toma a autorresponsabilidade como o centro das atenções da nossa existência, em todas as situações, vamos pegar para nós mesmos a responsabilidade da decisão e assim sair da condição em que vamos nos encontrar. A autorresponsabilidade é um poder muito significativo e que vai trazer paz interior, porque a gente sabe que vai ter cumprido o dever. A tarefa que nos foi imposta foi feita. Perfeita? Nem sempre, mas feito é melhor do que perfeito. Cultivar a paz exige coragem para olhar para dentro e transformar-se continuamente. A transformação ela é diária e eterna. Nunca vamos parar de nos melhorar. Então, quando a gente pensa na erraticidade e do tanto que a gente ainda tem para caminhar, perder tempo com milindres terrenos realmente vai nos segurar num plano que talvez não seja o desejado. Então a gente tem que refletir todos os dias onde eu posso melhorar. E para ilustrar a conclusão da nossa reflexão da noite, eu trouxe uma história do Chico, que como sempre o Chico tem todas as respostas, tem sempre uma situação que ele passou em que a gente se enquadra, e essa é uma história muito interessante, a história da chave intitulada. Como todos sabiam, o Chico foi morar com uma madrasta, depois de um certo tempo que a mãe dele faleceu. A madrasta, Dona Cidália, reuniu todos os irmãos na casa e ela cuidava deles. Então, saía da casa os filhos mais velhos, o pai do Chico, que era o dono da casa, as crianças menores iam para a escola e a Dona Cidália ficava sozinha em casa e muitas das vezes ela precisava sair para buscar lenha. Então, era longe, era uma distância grande da casa e a casa ficava sozinha. E aí começou uma dificuldade, porque quando a Dona Cidália reuniu os irmãos do Chico todos, e os menores precisavam estudar, eles não tinham condições financeiras, a Dona Cidália teve uma ideia de montar uma horta. E com o dinheiro da venda das verduras e dos legumes que eram produzidos nessa horta, eles conseguiam dinheiro para estudar, os mais novos. Então era um meio de subsistência. E aí uma vizinha, vendo que a casa ficava fechada, que não tinha ninguém, e a Dona Cidália demorava para ir buscar a lenha e voltar, ela ia no quintal da casa e colhia as frutas, as verduras e os legumes e levava para ela. E a madrasta, sempre muito bondosa, muito cuidadosa, ela ficou muito preocupada, porque como que eles iriam estudar se acabasse aquelas verduras? Como que ia acontecer isso? Em que ponto que, se as verduras acabassem, eles não iam ter mais dinheiro? Então ela ficou muito preocupada com isso. E ela
sabia que era a vizinha que ia lá subtrair os recursos da horta, né? Mas a vizinha era uma pessoa muito boa e a dona Cidália não queria brigar com ela, por causa de repolho e alface. Então ela não se sentia no direito de ir até a casa da vizinha e tirar satisfação com isso. Mas ela continuou muito preocupada. Então ela chamou o Chico era pequeno, ele era menino ainda. E falou: meu filho, você disse que às vezes encontra o espírito da Dona Maria. Peça-lhe um conselho. Nossa horta está desaparecendo. E sem ela, como sustentar o serviço da escola? Então eles recorreram a essa ajuda. Então, Dona Cidália pensou: vamos perguntar o que fazer para quem está vendo de fora, né? E não teve dúvidas. O Chico procurou o quintal no mesmo dia, à tardezinha, e rezou muito. E como das outras vezes, a mãezinha dele apareceu. E o menino, que era o Chico, contou o que estava acontecendo. E a Dona Maria então lhe disse: você diga à Cidália que realmente não devemos brigar com os vizinhos, que são sempre pessoas de quem necessitamos. Será então aconselhável que ela dê a chave da casa à amiga que vem talando a horta, sempre que precise ausentar-se. Porque desse modo a vizinha, ao invés de prejudicar os legumes, nos ajudará a tomar conta deles. Dona Cidália achou o conselho excelente e cumpriu com exatidão o que a Dona Maria falou. E foi desse jeito que a vizinha não tocou mais nas hortaliças, porque passou a se responsabilizar por elas. E a confusão foi evitada. Então eu achei uma história de muito sábia, de muito conhecimento. Acredito que muitos de nós jamais passaria pela cabeça tomar uma decisão dessa, né? De dar a responsabilidade, de cuidar para a pessoa que está, dividir a responsabilidade. Essa história me fez refletir muito no quanto a gente é responsável em dividir a responsabilidade com as pessoas que nos rodeiam e, ao invés de arrumar confusão, arrumar a solução. Mas elas só conseguiram porque elas mantiveram a calma e pediram muito em oração pela resposta correta. Que a paz de Cristo possa sempre servir como guia para as nossas decisões e que nós possamos sempre ser pontos de luz em qualquer lugar que nos encontramos. Que assim seja.